Não discuta com quem pensa diferente de você. Hoje em dia, não vale a pena a discussão. Você vai sair com inimigos e fazer muitos problemas para sua vida. Evite discussão, evite problemas e siga vivendo tranquilo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Por mais que seja muito radical falar isso de, poxa, como assim? E a pluralidade de ideias? Eu não tô falando aqui pra você ser contra a ideia dos outros ou pregar o fim da outra ideia. Eu tô aqui dizendo o seguinte: não discuta com quem pensa diferente. Hoje em dia as pessoas não vão ouvir você, não vão querer saber da sua opinião e você vai farmar inimigos com isso. Isso é um grande problema. Primeira coisa, não é produtivo. Eu já falei aqui diversas vezes, mas a pessoa que você discutir não vai mudar. Mesmo errada, ela vai discutir contigo, você vai mostrar argumentos e coisas e notas, fatos, e simplesmente a pessoa vai ficar puta contigo e não vai se importar tanto. Aí, o que vai acontecer contigo? Você vai perder um amigo e no final ambos perdem. Você perdeu um amigo que, pô, você poderia ignorar esse termo aí, deixa o cara viver a vida dele, ou, sei lá, se você não aguenta essa lógica de vida do cara, você tira ele da sua vida. Simples assim, tá? Não é produtivo. Não discuta, você vai gastar sua energia, você vai ganhar inimigos. É só lose-lose, né? Só perda e perda. Não tem pra onde correr. E aqui vamos falar também de pensamentos opostos. Quase sempre, se você discute com alguém que tem pensamentos opostos do seu, vocês partem de premissas diferentes. O que isso significa? Vocês vão falar coisas e as coisas vão significar coisas diferentes pra você e pra ele, né? Por exemplo, você vai falar X e vai ter a premissa Y. E pra ele vai ouvir X e entender Z. Quase todo mundo, hoje em dia, fica preso nos próprios princípios e não consegue discernir e chegar em premissas comuns para ter um debate saudável. Ou seja, basicamente vai ser duas pessoas bostejando coisas e nenhum entendendo o outro porque nenhum sabe exatamente o que o outro está querendo dizer. Vocês vão falar a mesma coisa e vão ter significados diferentes. Por exemplo, e como vamos ajudar os pobres? A ajuda aos pobres para cada tipo de visão é uma coisa diferente. Por exemplo, alguns vai ser auxílio, alguns vai ser dar emprego, alguns vai ser não sei o quê. E outra coisa também não adianta. Se vocês têm premissas diferentes, vocês teriam que ter, sei lá, uma discussão de 10 horas antes para vocês botarem tintim por tintim o que é a premissa daquilo, o que aquilo quer dizer. Se você fala, o problema são os capitalistas, ou os problemas são os metacapitalistas, são os liberais, são globalistas, esses jargões, eles têm significado diferente para todo mundo. E se vocês não definirem muito bem, acho que isso vale principalmente para política, que é o grande tema da vez aí, que todo mundo gosta de discutir. Se vocês não definirem isso muito bem, vocês vão estar falando palavras e jogando palavras que para cada um significam uma coisa diferente. E basicamente, como eu falei antes, não vai ser produtivo. Aí você tem que ter humildade e mente aberta, cara. Se vocês têm pensamentos opostos, ou você tem a mente aberta, e o cara também, você vai falar, tem a mente aberta de chegar assim, cara, vamos chegar no consenso e definir o que é cada coisa para discutir primeiro. Eu duvido que as pessoas façam isso. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tenham opiniões opostas, a minha, por exemplo, que são capazes disso. São capazes de abrir e falar, poxa, não vi por esse lado. É muito difícil você encontrar alguém assim. Então, infelizmente, não discuta, evite discutir ao máximo, já que, pensamentos opostos vai ser só atrito. Vai ser um querendo bater no outro e não vai ir pra lugar nenhum. E aí, é aquela estratégia, né? Sorria e acene. Se você está num ambiente, seja camaleão. Evite temas polêmicos, já que você vai puxar atenção pra você desnecessária, pode trazer muitos problemas. Não ataque na jugular, por mais que seja gostoso. Eu deixei essa aqui porque, às vezes, sabe aqueles temas que são bastante polêmicos, mas que você tem aquela resposta bem incisiva que você fala, cara, aqui não tem pra onde ele escapar, não tem argumento contra, não dê esse argumento. Eu sei que parece meio contra-intuitivo eu falar sobre isso, mas esse argumento não vai adiantar de nada. Por quê? Você vai atacar e vai ferir o ego do cara. E aí, ele basicamente vai ficar puto contigo, não vai querer absorver e só vai alimentar ainda mais o ódio dele por você, por aquela ideia e por aquele argumento. Por mais que, em termos frios e nos fatos, aquele argumento, aquele ataque que você fez, ataque entre aspas, né, seja correto, e por mais que venha diretamente na causa lá que não tem argumento, que o cara vai ficar sem palavras, basicamente o cara só vai ficar puto contigo e não vai querer mais discutir e vai, muito provavelmente depois disso, vai puxar ataque pessoal, vai puxar aquela coisa, mas você também fala isso sobre não sei o quê, e ver uma incoerência em algum outro ponto e usar aquilo como disfarce para a falta de argumentos dele para aquela resposta. E é claro, todo mundo aqui tem incoerência no discurso. Eu mesmo, incluso, tenho várias incoerências. Tento ser o menos hipócrita possível, mas não dá. Somos seres humanos, a gente muda de ideia o tempo todo e às vezes uma coisa que eu falo aqui pode contradizer uma coisa que eu falei no início do vídeo, infelizmente. É a realidade dos seres humanos, ninguém é perfeito, ninguém nada do tipo. Principalmente aqui, falando assim, direto, sem raciocinar, escrever tanto e refletir sobre as ideias, é bem mais difícil ainda. E aí, outra coisa que eu também digo pra você é ambientes críticos. Cara, trabalho, faculdade, escola e ambiente familiar não é lugar para discutir com quem pensa diferente. Ali é lugar pra você falar coisas bobinhas.
evitar polêmicas. Porque se você fizer polêmicas no trabalho, você pode se fuder, primeiramente. Na faculdade é a mesma coisa. Se você tiver uma opinião que seja diferente de 90% da classe, a chance de você ser mal visto, perseguido por professores, alunos é muito grande. Evite de todas as formas possíveis. O ambiente familiar é a mesma coisa. Não seja o cara inconveniente e chato da sua família. Por mais que você tenha opiniões diferentes e divergentes, guarde pra você, fique tranquilo, ignore as ideias dos outros. Você também não precisa ficar absorvendo essas ideias que você acha de merda. Não fique, você fica só entra por um vídeo, sai pelo outro, isso aí, isso aí, isso aí. Acabou, cara. Ignora, pronto. E aí, vamos para a parte importante disso. Construa sua bolha. Tenha um ambiente seguro com pessoas que têm ideias parecidas com a sua para poder trocar ideia. Isso provavelmente vai ser uma das coisas mais valiosas que você pode ter hoje em dia. Já que, nesses ambientes, você consegue ser você mesmo. Você tem pessoas com mesmos valores, mesmos princípios, ou seja, você pode ser um pouco mais livre, se abrir, trocar ideia. Normalmente, quando você está nesses ambientes que tem a sua bolinha, vai ter algumas divergências, sim, mas normalmente são divergências menores, e aí você consegue discutir, e aí sim, ter discussões, debates produtivos. Infelizmente, hoje em dia, o segredo para se viver bem é viver em bolhas. Não tem pra onde correr. Se você vê a internet, é uma merda. Não tem muito pra onde correr mesmo. Daí, o que é que sobra pra você? Procure uma bolha que tenha mesmos princípios e valores que o seu e discuta neles, principalmente temas que você gosta. Ali vai ser o seu porto seguro. Procure, construa. Talvez no futuro eu faça um vídeo falando sobre como construir isso, como conseguir. Eu acho que é muito difícil, principalmente na vida adulta, assim, é muito difícil mesmo você fazer amigos e ter um ambiente assim, porque aí já sabe, né? É bem difícil se abrir hoje em dia, é foda. E por fim, se sua opinião não for a padrão, aceite a realidade. Aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. Se sua opinião não é mainstream, por assim dizer, aceite a realidade. Você vai ter que se esconder. Se esconder no sentido de, não expressar sua opinião em todos os lugares, porque vai ser mal vista. Aqui é normal. Às vezes, é só sua opinião que é diferente dos outros, não tem muito pra onde correr. Você tem que lembrar também, no geral, no Brasil, as pessoas não são inteligentes. No geral, são até bem burras, por assim dizer. Não tem estudos, não estudos acadêmicos, nem coisa do tipo, mas estudo de formação como pessoa, não leem livros. E não tô dizendo aqui que precisa ler livros pra você ser uma boa pessoa e ser inteligente. Mas, no geral, não tem bagagem, não tem pensamento de vida, não tem pensamento próprio. Então, aceita a realidade, não tenta discutir. Evite ao máximo falar coisas que quase sempre vão ser mal interpretadas e vão querer julgar você por isso. Hoje em dia tá rolando até uma grande moda. Tudo que eu não concordo é crime, sabe? Porra, não deveria ser assim, né? Mas é o que tá acontecendo. E se você for diferentão mesmo, aí, cara, não tem pra onde correr. Fóruns são muito bons. Hoje em dia a maioria dos fóruns morreram, né? Mas infelizmente é o que temos. Internet é um ótimo lugar. A internet permite que você se conecte com alguém de Chique Bahia pra trocar suas opiniões diferentes. É uma maravilha. E aí, outra coisa também de dica é evite grupos com sua foto. Tente sempre ser anônimo. Eu acho que eu já falei num vídeo de privacidade. Se você vai pra esses fóruns e você tem opiniões polêmicas e coisas do tipo, evite ao máximo você se expor. E evite as pessoas acharem você também, né? Óbvio, isso aqui é óbvio. Não necessariamente estou dizendo aqui pra você perpetuar crime ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que o que é crime no Brasil hoje já foi bastante relativizado e é foda. E aí você tem que prezar pela anonimidade. O que você puder não expressar na internet, mas eu sei que quando a gente tem aquele ímpeto daquele tema, você vê uma coisa que é completamente errada no padrão e na ideia brasileira mainstream, você quer falar sobre aquilo e falar, querer descascar aquilo, falar, destilar o ódio por aquilo, sabe? Você fala, poxa, essa cultura aqui do Rio levou vantagem uma merda, mas todo mundo idolatra isso aqui. Como assim? Aí você quer falar mal disso? Fale em lugares que você possa ser o mais anônimo possível. Evite treta, evite coisas que possam levar a você. E é isso, aqui não tem muito pra onde correr. Se você tem opiniões diferentes, o ideal é evite pessoas com as opiniões que você não gosta. Não tô dizendo aqui pra você, ignorar a pessoa. Seja cordial, seja tranquilo, converse numa boa, mas discutir, ter papos produtivos, tentar convencer os outros, não existe. Tem um ditado que fala muito por aí, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É simples. Se aquele cara quer aquela ideia, você não precisa convencer, ele mesmo vai chegar naquele ponto. Ou pode não chegar também, né? Então, não queira bancar moralista ou qualquer coisa do tipo assim e impor os seus valores e as suas ideias aos outros. As pessoas vão chegar lá se aquilo for melhor pra elas, e se não for, paciência. Aí evite pessoas, não discuta, faça o melhor pra você mesmo, que é o que é importante mesmo. E é isso aí, meu parceiro. Por esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e muito obrigado.